Como é bom poder pertencer a esse Deus de amor, a esse Deus maravilhoso. Como é bom poder adorá-lo, como é bom poder celebrar a Ele, como é bom poder ter a liberdade para fazer isso. Como é bom poder ter pessoas queridas por perto para fazer isso junto com a gente. Eu falei de algumas pessoas que estão nos visitando e fui me lembrando ao longo da celebração de outros queridos que estão aqui com a gente. Diegão, muito bom te ver, viu, Diego? É Diego, tá certo, né? Eu fico na confusão de Diego e Diego, né? Diego está aqui, foi trazido por um convite muito especial e intimidatório, né? Assim, o Diego, ele foi convidado, ele é o visitante da Sofia, né? Que é a afilhada dele. Sofia, essa semana, eu soube da história, eu vou contar, viu? Já era, depois você briga comigo. A Sofia chegou, ela tem quantos anos? 4 anos. Chegou, chamou ele no quarto, falou, Didi, vem aqui. É o tamanho, né? O bicho tem 1,90 m de altura e uns 3 de largura. Quando ele entrou no quarto, aí a mãe foi junto e disse, você não, só eu e ele. E aí, quando entrou no quarto, a Sofia começou a pregar para o Diego. Né, Diego? E o Diego disse, não, você não pode, papai do céu não gosta disso, não pode, e você tem que ir para a igreja. Ele, tá bom. Né? Fazer o quê? E o Diego está aqui hoje. Muito bom, viu? Que bom que... Muito gostoso. Seu amigo querido estava com a gente no Decamp, a esposa da Thalita aí. Mas eu compartilhei só essa história para dizer como é que é a família, como é que é gostoso, como é que Deus sabe o jeito dele. Se eu fosse falar o tamanho do casal, pastor, você está pensando o quê? Agora a Sofia falou, amigo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Diego? Então, muito legal ter você com a gente aqui, muito bom mesmo, e muito especial como é que Deus usa. A gente acha que não, né? Uma criança de 4 anos. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, porque Ele é um Deus de amor, e Ele nos ama intensa e profundamente. Eu quero hoje, nessa segunda palavra sobre ser família simples assim, compartilhar com você e tentar aqui de uma maneira, a usar bem o tempo que eu tenho, para compartilhar sobre alguns aspectos gerais da família. E eu quero, de certa forma, assim, abrir o meu coração para você, compartilhar o meu coração. Algumas pessoas me mandaram e-mails e o WhatsApp essa semana, dizendo, pastor, mas a sequência da mensagem, a segunda mensagem, que o senhor vai falar de papéis, de prioridades, de perspectivas, é no Dia das Mães, e nós imaginávamos que teríamos menos pessoas, isso é um histórico da nossa comunidade, porque muitas pessoas da nossa comunidade têm mamães que moram fora do estado, moram no interior do estado, né, moram em outros bairros, e acabam passando o dia com a sua mamãe. Eu disse, não é hoje, porque a gente tem um planejamento, que termina no último domingo desse mês, e eu preciso seguir esse planejamento. Então, esses queridos e queridas estão assistindo com a gente pela internet ou vão ver depois na gravação, que fica disponível já hoje à noite, assim que termina a celebração, a gravação do culto já está disponível ela toda, e até terça, quarta-feira, só a mensagem recortada, só o trecho da mensagem fica disponível para aqueles que desejam assistir. Eu, então, quero abrir o meu coração para você, né, de certa forma, e dizer que pregar sobre família, né, é quase que uma prática muito comum na nossa igreja, pelo menos desde que eu estou aqui há 12 anos, sempre no mês de maio. Tradicionalmente, maio é o mês que nós pregamos sobre família, investimos em família, priorizamos a família. E eu sou pastor há cerca de 22 anos, pouco mais de 22 anos. E nesses últimos anos, principalmente no último ano, né, eu comecei a pensar e a refletir, e ouvindo algumas outras mensagens a respeito disso, sobre as demandas, principalmente da nossa comunidade. Como de alguns anos para cá, tem sido mais duro para um pastor, ou no meu caso, eu como pastor dessa comunidade, e pelo que eu tenho conversado com alguns colegas meus pastores, não é uma exclusividade minha, infelizmente, como tem sido duro para nós ver o aumento da quantidade de casais que nos procuram com a intenção de se divorciar, de pais e filhos que não se falam. Você tem que lidar com isso. Pais que não querem mais ter os seus filhos por perto, filhos que não respeitam seus pais e que estão loucos para sair de casa e se verem livres, alguns até dizendo que preferiam que os pais estivessem mortos ou até mesmo que tivessem nascido numa outra família. Como tem sido duro para mim, como pastor, ver alguns filhos que foram criados no Evangelho, aqui nessa comunidade, abandonando a fé.
gente que cresceu aqui desde a infância, adolescência, juventude, e às vezes no meio da sua adolescência, da sua juventude, até mesmo na idade adulta, virando as costas para o Evangelho. Simplesmente abrindo mão daquilo que seus pais lhe ensinaram, daquilo que aprenderam sobre Jesus, e se envolvendo com coisas, com práticas e convicções que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo uma enorme tristeza, decepção, angústia e amargura para os seus pais. Isso tem me gerado uma reflexão muito forte nos últimos meses, muito profunda. Tem me feito ler sobre isso e tentar entender um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso, até para compartilhar com você. Mas entre tantas conclusões que eu cheguei, entre tantas coisas que Deus tem falado ao meu coração, talvez uma das mais fortes, talvez uma das mais claras, e que não seja novidade para você, é que quando a gente fala em vida familiar, ou a gente fala em vida conjugal, pensando aí em casamento, ou na família como um todo, tanto a vida familiar como a vida conjugal, elas não crescem por si só, elas não se desenvolvem por si só, elas não se tornam melhores por si só, elas não chegam ao estágio superior por si só, mas isso é resultado de esforço. E eu diria para você que isso é resultado, principalmente na cultura pós-moderna que nós vivemos, de muito esforço. Ter um casamento saudável, ter uma família estável, ter relacionamentos familiares saudáveis hoje, não é um processo, ou não é e não será um resultado de um processo natural. Isso vai exigir por parte de cada membro da família esforço e muito esforço. Para que você tenha uma ideia como ao longo dos anos isso tem sido banalizado e como a cultura, de uma maneira geral, tem influenciado para que a família e os casamentos se desestabilizem e se percam o sentido disso. No ano de 2015, aconteceram no país 328.960 divórcios. E isso tem crescido a cada ano. Os casamentos em média hoje, isso é resultado de estudos, pesquisas que eu fui ler e fazer, a média dos casamentos hoje, de duração, é de no máximo 15 anos. Então se você está casado há 20, 25 anos, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque você já superou a maldita barreira dos 15 anos. Porque a média hoje são 15 anos de casado. É o normal, que as pessoas permanecem casadas. A idade média em que homens e mulheres se divorciam é muito parecida. Na grande maioria dos divórcios, os homens se divorciam, em média, aos 43 anos de idade. As mulheres, aos 40 anos de idade. E sabe o que é pior? Quando a gente vai estudar, tem gente celebrando, já abraçando o marido, 20 anos, 25 anos, tem gente aí que já está dando glória a Deus, já. É legal olhar daqui as reações. O que chama mais atenção é quando a gente compara os casamentos dos nossos avós, bisavós, né, da geração que viveu talvez um outro momento, e que estão casados aí há 50, 40, né, 60 anos. Nesse ano eu tive o privilégio de celebrar as bodas do Abinadab, da Eliette, 50 anos de casado, né, Bina? 50 anos de casado. E o que chama a atenção é que quando a gente vai olhar para os motivos desses divórcios, vai ler sobre isso, eles são cada vez mais fúteis. Me permitam usar a expressão, chegam a ser ridículos. Nós vamos nos divorciar porque a gente não combina. E quem disse que quem está casado há 50 anos combina? Ou seja, gosta das mesmas coisas, tem o mesmo temperamento, fala do mesmo jeito, foi criado da mesma forma. Quer ver um exemplo simples? Quem está casado aqui há mais de 30 anos, levanta a mão. Olha quanta gente, glória a Deus, é na igreja que a gente vê isso, 30 anos. Quem aqui combina perfeitamente com a sua esposa? Quando eu digo combinar, é igualzinho a ele ou ela, gosta de tudo do mesmo jeito, vocês têm o mesmo temperamento, as cores, programa. Quem é assim do mesmo jeito? Tem alguém aqui não? Que é dos que são casados há mais de 30 anos? Isso não existe. Não existe. Porque nós somos diferentes. Nós somos seres completamente diferentes. E quando a gente olha, às vezes, para o motivo do divórcio, a gente não combina. Pastor, eu quero ser feliz. Pastor, ela não me entende.
Ah, pastor, eu não amo mais. Eu não amo mais, não amo mais, não amo mais. Ah, pastor, a família dele é muito chata. Você acha que quem está casado há mais de 30 anos? Não vou perguntar, pode ficar tranquilo. Não vou pedir para levantar a mão. Você, não sei dizer isso agora, que eu quero a unidade da família, não quero criar um motivo. Você acha que quem está casado há mais de 30 anos, acha que o sogro e a sogra são a oitava maravilha do mundo? E eles são, glória a Deus por isso. Porque a graça de Jesus faz novas todas as coisas. Mas você acha que quem está casado há mais de 30 anos nunca teve dificuldade com sogro ou com sogra? Seja lá na época do namoro, do relacionamento, ou até às vezes no casamento. Com vô ou com vó querendo dar pitaco na criação dos filhos, você acha que isso não acontece com quem está casado há mais de 30 anos? Né? Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas só para abrir um parênteses, essa semana eu tive com algumas famílias, é bem isso. Você sabe que isso é a vida real, né? Isso é uma tese que eu tenho defendido aqui na igreja. Pai e mãe cria, vô e vó estragam. Porque esse é o processo natural. Amém? Amém? Tem umas irmãs que não são nem vó, já estão dando amém aqui. Quando eu digo vô e vó estraga, porque esse é o papel de criar, educar e disciplinar é de pai e mãe. Quando eu digo estragar, não é fazer coisa ruim. Vô e vó é para deixar comer doce à vontade mesmo, é para falar, não bate não. Vô e vó é para levar para ver o Palmeiras, chegar de madrugada, né, Cidão? Vô e vó é para isso. Vô e vó é para me dizer, meu Deus, está frio, que frio nada, depois a gente esquenta o menino. Deixa o menino comer doce, ele é novo. Vô e vó é para isso. Mãe e pai tem que ter cuidado, tem que ter horário. Mas vô e vó, e essa é a bênção de ser avô e avó. Então, quando a gente olha para isso, a gente às vezes olha para os casamentos, para os divórcios que começam a surgir hoje. E a turma geralmente se divorcia porque está buscando a felicidade. Mas deixa eu dizer para você, talvez a geração que nós vivemos hoje, no século XXI, seja a geração mais infeliz de todos os tempos. Basta você conversar e olhar com as pessoas, na grande maioria as pessoas são infelizes, elas estão reclamando da família, do casamento, do governo, do Dilma, do Temer, da Dilma, já juntei tudo. E aí reclama da Lava Jato, reclama do emprego, reclama do esposo, reclama do filho, reclama do dia, reclama da... É a geração mais infeliz. Porque talvez o foco das pessoas estão no lugar errado. Pensando nisso, eu quero, nessa palavra, de uma maneira diferente de como normalmente eu prego, eu quero trabalhar com você algumas perspectivas sobre a família, resgatar de uma forma rápida e objetiva, trabalhar e lembrar você, porque você já sabe os papéis da família, e dizer a você qual deve ser a sua prioridade dentro da sua família. Primeiro eu quero traçar para você algumas perspectivas que precisam ficar muito claras, para você que é casado, você que é filho, que é pai, que é mãe, que é avô, que é vó, você que vive em família. Primeira perspectiva é que famílias, inclusive as cristãs, elas passam por crises. Pasmem! Casamento, até de gente crente, passa por crise. Ou alguém contou para você a mentira que você nunca ia passar por uma crise no seu casamento. Seja ela maior ou menor. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela da forma como criar os filhos. Mas essa é uma perspectiva que tem que estar muito clara. Faz parte da vida real. Ah, pastor, meu casamento que está em crise. Antes de cuidar de você, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, parabéns, você é normal. Você faz parte da raça humana. Você faz parte de uma relação onde pessoas que foram criadas de forma completamente diferentes, com famílias diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes, com perspectivas diferentes, sonhos diferentes, gostos diferentes, de repente estão debaixo do mesmo teto e tem que viver até que a morte os separe. Em algum momento isso vai gerar crise, porque é um processo. Você viu? Quem está casado há mais de 30 anos acabou de dizer, olha, a minha mulher, a minha esposa, o meu esposo, não combina 100% comigo, não é idêntico a mim. Nesse processo, vai acontecer crise. Então não fique com medo, não crie a falsa ilusão dessa história de conto de fadas, isso é coisa para criança, para cinema, para Hollywood. Casamento, família, inclusive as cristãs, elas passam por processos de crise.
Existem momentos de conflito, existem momentos de desentendimento, existem momentos de DRs. Você já teve DR no seu casamento? Parabéns, você é normal. Você já dormiu chateado, não sem resolver, ou pelo menos mais triste com seu esposo ou com a sua esposa? Isso é normal, não pode ser comum, mas é normal. Você lembra da história que eu contei do pastor Billy Graham, ou da esposa do pastor Billy Graham, que é um dos maiores evangelistas de todos os tempos, conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos da América, que agora no finalzinho da vida dos dois, ele já muito doente, e ele é um homem de Deus, um homem com integridade, uma reputação assim, ilibada. E aí perguntaram para ela, num programa de TV, depois de tantos anos de casado, se eu não estiver enganado, mais de 60 anos de casado, a senhora já pensou alguma vez em divórcio? E ela, com seus cabelinhos brancos, pensou e disse: não, meu filho, divórcio nunca passou pela minha cabeça, mas assassinato umas 3 ou 4 vezes. Divórcio não, não existe essa palavra no meu casamento. Agora, assassinato, umas 3 ou 4 vezes me deu vontade, eu tenho que dizer a verdade, porque isso é casamento. Isso é a vida real. Casamentos, famílias, relacionamento familiar, passa por crise. Então não crê ilusão, ou não ache que vai acabar, porque você está numa... Não, o casamento acabou, não. Vocês estão vivendo uma crise. Vocês estão enfrentando um problema. Estão passando por um momento de dificuldade. E a duração e a forma de resolvê-lo vai estar diretamente ligada à forma e às atitudes que você vai ter com relação a essa crise, ao seu casamento e à sua família. Segunda perspectiva é que você precisa ter clareza disso, desculpe. Você que é casado hoje, você que tem filhos hoje, você que faz parte de uma família hoje, adolescente, junior, jovem, era muito mais fácil viver em família no passado do que hoje. Ah, pastor, que absurdo. Não, era assim. Sabe por que era muito mais fácil viver em família no passado do que hoje? Já vou te responder. Quantos filhos, em média... A gente acha que a vida hoje é difícil, né? A gente acha que a vida hoje é complicada, que a vida é cara, que criar filhos dá um trabalhão, que não tem como sustentar, que... Quantos filhos, em média, uma família tinha no passado? Vamos lá, o pessoal mais antigo aqui, né, mais experiente. Quem tem mais de 60 anos aqui, quantos irmãos você tem, em média? 11 irmãos. 8. Quanto, Benedito? 14. Senão a família é uma microempresa. 14. Quem mais? Quanto, Eliseu? Não, eu não devo estar ouvindo bem. É isso mesmo? 18. Isso já é uma empresa de médio porte, já. 18. Quem mais? Depois de 18, o pessoal fica até constrangido. Eu achei que eu tinha muito irmão. 18? Agora é engraçado, né? Você que tem menos de 5 anos, nem 5, eu estou casado há 20, mas vamos pegar 10 anos. Você que tem menos de 10 anos de casado, quantos filhos você tem? 1. Quem tem 2? Quem tem 3? Alguém com menos de 10 anos de casado tem 4 filhos aqui? A Cida, Deus abençoe para baixar sua mão. Alguém mais? Você percebe? Nós temos menos filhos. Agora, é interessante que quando a gente olha, vocês que tiveram 18 irmãos, 14 irmãos, 15 irmãos, quantos de vocês os pais se divorciaram? Levantem a mão. 1, 2. Interessante. Interessante. Tinham mais filhos? Provavelmente, os seus pais não ganhavam e não tinham a mesma qualidade de vida que eu e você temos hoje. Geralmente essa é a história, na grande maioria das vezes. Eles não tinham os mesmos recursos que você tem para criar os seus filhos, mas eles não se divorciavam. A família não foi dissolvida. Agora, por que era mais fácil viver em família no passado do que hoje? Porque hoje, essa é uma segunda perspectiva que tem que estar muito clara para quem vive em família. Nós vivemos uma cultura do descartável. E isso está impregnando a vida familiar. Hoje é tudo descartável, o copo é descartável, o guardanapo é descartável, a roupa é descartável.
As amizades são descartáveis. Emprego é descartável, computador é descartável, celular é descartável. E sabe o que nós fazemos? Nós tornamos e trazemos e somos impregnados pela cultura e tornamos a família, o casamento, a esposa, o marido, os filhos, os pais, algo descartável. Enjoei, troco, caso com outro, caso com outra. Aí eu arrumo outro pai, outra mãe. Aí eu vou viver na casa do tio e da tia. Então era muito mais fácil, não só porque o mundo era muito mais difícil, no sentido econômico, de sustento. As famílias eram muito maiores, mas os valores eram diferentes. Você tem que ter muita consciência que para viver em família, você tem que vencer essa maldita cultura do descartável, que muitas vezes vai tomar conta da sua mente e do seu coração no seu casamento. A solução mais fácil vai ser: vou me separar. Vou largar os meninos uma semana, eu largo de 7 horas da manhã até as 5 da tarde na creche, depois ele vai para casa da avó. E não porque você tenha que trabalhar, mas porque você, esse menino me irrita. Vou deixar ele passar o dia todo na rua que ele não me enche o saco. Descartável. Eu vou encher ele de curso para ele não me atazanar a vida dentro de casa. Terceira perspectiva é que a falta de investimento por parte de cada membro da família, ou de um dos membros da família, para que ela seja saudável, é um dos maiores fatores para que as famílias não tenham longa durabilidade. Deixa eu dizer isso de uma maneira mais clara para você. Talvez um dos maiores problemas hoje para que as famílias e casamentos perdurem é porque os membros da família, o marido, a esposa, os filhos, os pais, o vô, a avó, o tio, a tia, o sogro, a sogra, não investem. Deixa eu usar uma expressão melhor. Não agem proativamente. Tem gente que cuida da família igual cuida da saúde. Gente que só lembra que tem rim quando ele dói e está com uma pedra. Gente que só lembra que tem coração quando ele começa a doer e precisa ir no cardiologista. Gente que só lembra que só tem intestino quando começa a ter diarreias e dá infecção. Gente que só começa a cuidar do corpo quando aparece uma doença grave. Gente que vive uma vida desregrada, que sabe que precisa caminhar todo dia, que precisa comer regradamente, que precisa ter disciplina, mas que não está nem aí. Mas que quando aparece um câncer, quando aparece uma crise de apêndice, quando aparece uma diverticulite, ou aparece uma outra coisa assim, como de repente não preciso cuidar da minha saúde. Aí começa a caminhar, já viu isso? Começa a comer salada, pepino, jiló. Começa a dormir cedo, ou dormir mais tempo. Começa a ser mais regrado no horário. Olha que espetáculo. Pasmem! Não andava do sofá para levar o copo na pia. Começa a levantar para caminhar na rua. Tem gente que está fazendo isso com a família. Tem gente que está perdendo a sua família, está destruindo, está vendo a sua família ser destruída porque não age de forma proativa. Não investe proativamente na sua família. Espera aparecer a crise, espera aparecer o problema, espera para depois começar a tratar. E aí começa a viver um ciclo doentio e maluco. Porque é igual gente que lida com a saúde. Para mim esse é o exemplo mais claro. É gente que vive uma vida desregrada. Aí tem a crise, o triglicérides faz lá o exame, passou mal, teve um piripaque, desmaiou na rua, teve palpitação, aí corre para o médico. Aí é triglicerídeo, o irídeo, aqueles negócios todo está alto. Sabe, irmão, eu não estou falando só apontando ele para você, é um testemunho quase que pessoal esse negócio que eu estou dizendo. Todo ano eu faço check-up, todo ano, janeiro, fevereiro e março eu caminho como ninguém. Mas depois de abril, até porque é o aniversário da igreja, agenda, eu comecei a caminhar, eu estava caminhando quase 10 quilômetros, espetáculo. Em abril, se eu me encontrasse, eu caminhava 10 quilômetros, para eu chegar daqui na porta agora, ali é um sacrifício. Porque quando a crise vem, o que você faz? Você começa a se tratar, você se cuida. O que acontece? Estabiliza. Aí você volta no médico, não, sua triglicérides voltou ao normal, não, sua pressão 12/8, diminuindo. Não, agora está tudo estável. Opa, beleza. Deixa eu dormir até mais tarde, deixa eu comer um torresminho. Feijoada é para nós, gordura, não deve fazer tão mal assim.
E aí você entra numa nova crise e aí vai tratar. Aí trata, melhora, se acomoda, vive uma vida desregrada, crise. É por isso que muitas famílias vivem um círculo vicioso. É por isso que muitos casamentos parece que não saem do lugar. Porque só tratam da sua família, só cuidam dos seus filhos, só cumprem os seus papéis quando a crise chega. Guarde uma coisa no seu coração, não espere a crise chegar para cuidar do seu casamento. Não espere seus filhos dizerem que vão sair da igreja para cuidar deles. Não espere sua esposa dizer, não aguento mais, se eu pudesse, não fosse crente, e minha mãe fosse me arrancar o pescoço, eu largava você. Não espere o seu marido arrumar uma amante para cuidar do seu casamento. Não espere os seus pais dizerem, desisto, não aguento mais investir em você, para cuidar do seu relacionamento com seus pais. São 3 perspectivas que eu queria que você guardasse muito no seu coração, e elas são bíblicas. Primeira, só para você guardar, famílias e casamentos, inclusive de cristãos, passam por crises. Segundo, lute contra a cultura do descartável na sua família. O seu esposo não é descartável, a sua esposa não pode ser descartável, os seus filhos não podem ser descartáveis, os seus pais não podem ser descartáveis. Terceiro, invista proativamente na sua família. Não espera a crise chegar. Tem gente que vê a crise chegar na família, vê a crise chegar e diz, o negócio está ficando meio ruim, mas vamos ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer? Você vai esperar os filhos saírem? Você vai esperar descobrir que ele está usando drogas? Você vai esperar saber que ela está grávida, sua filha? Você vai esperar saber que ele ou ela tem um amante para depois tratar? Eu quero dizer para você que a graça de Deus é suficiente, inclusive, para mudar e restaurar isso. Mas o preço é muito alto. O poder de Deus é suficiente, inclusive, para restaurar essas situações de caos. Deus faz. Mas o preço é muito alto. E só quem viveu isso sabe as cicatrizes profundas que ficam. As marcas profundas que ficam. Para isso, então, eu quero relembrar você, depois de trabalhar sobre perspectivas, quais são os papéis. E eles estão muito claros lá na carta de Paulo aos Efésios. Abra lá, por favor. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5, a partir do verso 22. Efésios 5, a partir do verso 22. Efésios capítulo 5, verso 22. Enquanto você abre, eu tomo uma água. Mas tem que ser boa. Porque se a água for ruim, não presta. Não toma qualquer água, toma só água boa, viu? Se você quiser saber do que eu estou falando, procura o Félix, a Rejane, o Valdinei. A água tem que ser boa, porque a água ruim mata. É igual crise no casamento. Mas quando a água é boa, você prega, que é uma beleza. Se você acha que eu prego muito, briga com o Félix, com a Rejane e com o Valdinei. Porque quando você toma água boa, a voz volta e você não se cansa. E aí você prega muito, mas hoje não. Hoje a água é boa, mas eu vou tentar me controlar. A culpa não é deles, é minha. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu quero só relembrar para você, porque você com certeza já ouviu falar sobre isso muitas e muitas vezes. Você já deve ter ouvido muitos sermões, aulas na escola bíblica, palestras. Eu já preguei sobre isso, se você entrar no site da igreja, tem sermões lá, vários sobre isso, mas deixa eu lhe lembrar do que Paulo vai dizer de uma forma muito clara. Ele vai do 5:22 até o capítulo 6, você pode ler, ele fala inclusive da relação de patrões com empregados, servos com escravos. E por que é que eu quero lembrar você dos seus papéis? Porque muitos aqui dessa comunidade, e muitos que se dizem cristãos e seguidores de Jesus, quando chega nessa parte, dizem assim, mas esse negócio é chato demais, eu não concordo com isso. Ah, isso é pesado demais, isso é machismo, ou isso é feminismo. Ah, isso é radical demais, isso foi escrito numa outra geração. Deixa eu dizer isso aqui é a palavra de Deus, e ela é imutável. Esses papéis estão na Bíblia. A cultura vai dizer que não é bem assim. A cultura vai dizer que os tempos mudaram. A cultura vai dizer que isso é machismo. A cultura vai trazer a lei da palmada. A cultura vai dizer que isso aqui é muito difícil. Mas a cultura está desgraçando as famílias após a modernidade. A cultura não está sendo suficiente para segurar casamentos por mais do que 15 anos. Acabei de ler para você.
A cultura não está sendo suficiente para tirar ou evitar com que os filhos se arrebentem nas drogas, ou na prostituição, ou numa gravidez precoce. A cultura não está sendo suficiente para que os casamentos sejam relacionamentos estáveis, ou pelo menos harmoniosos. A cultura não está sendo suficiente para que filhos tenham um mínimo de respeito e obediência pelos seus pais. Então vai por mim, não siga a cultura, ouça o que diz a Bíblia e a palavra de Deus. Porque isso aqui funciona. E a Bíblia diz que o papel do marido é amor. Mas esse amor, e a gente tem aprendido aqui, amor não é sentimento, amor é atitude. O papel de marido, e depois se você quiser ler e se aprofundar, se você quiser me mandar um e-mail, WhatsApp, eu te mando links de várias mensagens que vão detalhar isso, livros para você ler sobre isso. O papel do marido é ser o líder mesmo. O papel do marido é ser o sacerdote espiritual. O papel do marido é ser o provedor, é ele sim que tem que ser o provedor. Ah não, mas hoje em dia mudou, pode ser um negócio mais contemporâneo, a gente divide. Eu não estou dizendo que não possa dividir. Eu não estou dizendo que não possam ter despesas iguais. Eu não estou dizendo que a mulher não possa ganhar mais do que o marido, não é isso. Mas eu estou dizendo que a responsabilidade é dele. A liderança é dele. Eu não estou falando de quando o marido, nesse momento de crise, fica desempregado e a esposa tem que sustentar o lar, mas eu estou falando do marido, que é marido, e ele está desempregado, ele não é o provedor, e a esposa trabalha, e chega lá e está vendo Netflix, está jogando Xbox. Quando o marido é um banana dentro de casa, não apita em nada, não sabe o que está acontecendo na família, não sabe o que está acontecendo nos filhos, não toma decisão na família. Por isso que a Bíblia vai dizer que o marido é o cabeça. Mas não é cabeça para mandar e ser um tirano, um déspota, mas é para dar direção, para dar segurança, para dar provisão. E não é só financeira, é emocional, é espiritual. É o marido que tem que lembrar a família da importância da oração, da leitura da Bíblia. É o marido que tem que chamar a família antes que a crise aconteça, para dizer, olha, nós precisamos alinhar algumas coisas aqui, a coisa não está funcionando bem. O papel do marido é ser líder. Existem circunstâncias excepcionais. O desemprego do marido, a esposa ganha mais do que o marido, não há nenhum problema e nenhum demérito. Não estou falando de questão econômica só. Mas ainda que ele ganhe menos, ele precisa ser o líder. Guarde uma coisa, a mulher gosta muito de amor, de carinho, de afeto. Mas o que uma esposa e uma mulher mais precisa é segurança. Pergunta depois para sua esposa se não é isso. Olha para a cara dela e diz, é isso? Pode perguntar aí. É? Depois, irmãos, vamos discutir, terminar. Vem cá, volta para mim. Volta para mim, depois. Deixa Deus falar. Tem marido que acha que por encher a mulher de presente vai ser o melhor marido do mundo. Se você é um banana, um inseguro, não toma decisão, não toma iniciativa, o que você acha? Eu não sei. Vamos comer o quê? Não sei. O que você gosta? Vamos tirar férias aonde? Não sei. Escolhe você. Não significa que ela vai concordar com tudo, que a sua opinião é a última. Não é isso? Você tem que ser o líder. Você pode negociar, você pode dizer, não, então tá bom, mas você tem que ser o líder. Você tem que ser o provedor. Isso é com segurança, não é com violência. Respeito não se impõe. Autoridade não se impõe. Não se enfia pela goela, se conquista no dia a dia. O papel do marido, segundo a Bíblia, e aí qual é o exemplo que ele usa? Amar como Cristo amou a igreja. Eu e você somos igreja. Por que você obedece a Cristo? Por que você confia em Cristo? Por que você não duvida de Cristo? Cristo negocia com você a vontade dele para a sua vida? Não, ele diz, o melhor é por aqui, aqui acabou. É assim ou não é? Eu estou dizendo a referência, porque Cristo tem toda a verdade. Mas a ideia é da segurança. Cristo, inclusive, chegou a morrer pela sua esposa, pela sua noiva, que é a igreja. Será que a sua esposa tem a segurança de que você é o líder? E que vocês forem assaltados, ou alguém quiser bater nela, ele vai te defender ou ele vai sair correndo? Ou você vai encontrar o seu marido embaixo da cadeira? É verdade? Ué, são coisas simples assim, gente. É líder. É o marido, né? A esposa que diz assim, vamos para a igreja, vamos para a igreja.
Sabe qual é o grande problema de muitas famílias? A mulher que é o alicerce espiritual. É a mulher que tem que ficar berrando, vamos para a igreja, olha, e o líder está agarrado lá no futebol. Espera aí, nós já vamos. O papel de marido é ser líder, é ser sacerdote. Marido, e eu estou dizendo isso para você, eu estou com o espelhinho, não estou aqui para ti, é para nós todos. Deus vai cobrar de você isso. A espiritualidade dos seus filhos é responsabilidade dos dois, mas a responsabilidade é nossa, marido. Você é sacerdote da sua casa. Você é sacerdote da saúde espiritual da sua esposa. Deus vai cobrar isso de você. Mulheres, esposas, teve irmã já... Está na Bíblia. Está na Bíblia. É ser ajudadora. É ser submissa. É ser parceira. É estar do lado. Está aqui. Agora, ser submissa não é ser uma samambaia no meio da casa. Não tem vontade, não tem gosto, não sabe nada. Não. Ser submissa é estar junto, é colocar a sua opinião. É até discordar, mas dizer isso que você quer, ok. Eu não concordo com você. Mas nós vamos caminhar juntos. Agora, não é quando der errado. Viu, eu falei, quebrou a cara, sua besta. Porque não, eu sou submissa, mas se der errado, eu pego ele. Eu sou submissa, mas estou doido que der errado. Vai quebrar a cara. É ser parceira. É ser companheira. É estar junto. É apoiar. É muitas vezes renunciar e abrir mão. Porque tem marido que não consegue ser líder, porque a esposa não é uma cooperadora, a esposa é uma competidora. Ela quer mandar, ela quer dizer, até porque a mulher precisa falar, né? É um negócio assim, a mulher precisa falar. Se mulher não falar, ela tem um AVC. É um negócio, é da mulher. A maioria das mulheres é assim. É verdade, não é uma crítica, é uma constatação. As mulheres falam mais do que os homens. É questão de genética, não é que é certo e errado, é assim. Agora, mulher, você precisa entender que você pode, deve falar. Mas você precisa ser companheira e não competidora. Você não pode ficar disputando com o seu marido quem vai ser o sacerdote espiritual. Você não pode, principalmente na frente das crianças, disputar com o marido quem é que vai mandar, quem não vai mandar, quem tem mais força, quem não tem mais força. Tem filhos que não respeitam os pais, sabe por quê? Porque as esposas não respeitam seus maridos. Presta muita atenção. Se os seus filhos não respeitam o seu marido, muito provavelmente é porque você não respeita na frente deles. Estou falando de obedecer, estou falando de respeito, de atitude. É estar do lado. Muitos maridos sofrem, às vezes, na liderança da sua família, porque a mulher, ela é rixosa, ela é reclamona. Ah, mas eu queria. Mas eu quero, mas tem que ser. E aí? Não, mas tem que ser. Provérbios vai dizer que tem mulher que não entende o seu papel, e é igual uma goteira que fica... Deixa Deus falar, irmão. É verdade. Tem marido que é apaixonado pela sua esposa, mas ela não ajuda, ela não coopera, ela só reclama. Querida, minha irmã, eu não estou dizendo que você não tem que reclamar. Eu não estou dizendo que você não tem que dizer aquilo que você não gosta, você precisa colocar a sua opinião. Agora não dá para começar isso às 8 horas da manhã, o coitado sai para trabalhar. Liguei, tudo bem? Tudo bem, mas ó, eu não esqueço. Aí liga de tarde, manda o WhatsApp, oi, e aí, como é que estão as coisas? Não, tudo caminhando, os estão na escola, mas eu quero que você não esqueça que você tem que consertar a torneira. Aí ele chega de noite, ó, vou falar de novo. A Bíblia diz que tem que mulher que é igual goteira, fica... Chega uma hora que o homem transborda. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói como? Com as suas próprias mãos. Mulheres, minhas irmãs, deixa eu dar uma dica, eu não devia, mas vou dar. Aliás, eu devia, porque eu sou seu pastor, né? Como marido e como homem. Vocês não sabem o poder que vocês têm nas mãos. Como companheiras e parceiras. Eu não estou falando do sexo. Não estou falando do sexo. Vocês não sabem e não fazem ideia do poder que vocês têm nas mãos se forem sábias, ajudadoras e cooperadoras. E eu estou dizendo isso como homem. Homem é muito... Eu estou indo contra a própria classe, a categoria. É Deus que está falando aqui.
Mas o homem é um bicho muito fácil de se domar. É verdade. Quem é homem sabe, é fácil. É fácil. É fácil. Às vezes leva mais tempo. Às vezes exige mais esforço. Mas se você seguir tudo o que a Bíblia diz, eu duvido. Às vezes você vai pagar até um preço alto. Tem irmãs aqui que oraram 30 anos pelo seu marido. Não estou dizendo, quando eu digo que é fácil, não estou dizendo que é simples, que é. Mas se você quer mudar o seu marido, quer transformar a vida dele, quer ser bênção para a vida dele, se tem alguém que pode fazer isso, é você, esposa. Eu não estou dizendo que é tolerar os defeitos, é ser instrumento de mudança. E guarda uma coisa no seu coração, não é gritando, não é reclamando, não é berrando, não é xingando, não é murmurando. Não é dando a ele jejum de 30 dias que você vai conseguir isso. Não é. Não é. Só essas coisas. Pais. Qual é o papel dos pais? Criem os filhos na disciplina e nos conselhos do Senhor. Simples assim. O papel de pai é ensinar. Mas é ensinar, não a partir do que a minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, minha avó, não. A partir daquilo, a Bíblia diz, conselhos do Senhor. Se você não conhece a Bíblia, se você não sabe da palavra de Deus, se você não conhece princípios bíblicos, você vai ter pouca coisa boa para ensinar aos seus filhos. Com todo respeito à sua cultura familiar, ao seu conhecimento social, essas coisas são importantes. Mas se você quer criar um homem ou uma mulher de verdade, um homem ou uma mulher temente a Deus, um homem ou uma mulher que honrem a sua palavra, um homem ou uma mulher que sejam dignos, você precisa ensiná-los a partir disso aqui, ó. Você precisa ensiná-los os valores da palavra de Deus. Você precisa ensinar o menino o que é ser homem. Você precisa ensinar a menina o que é ser mulher. Você precisa ensinar os dois o que é ter responsabilidade, o que é honrar a palavra, o que é honestidade, o que é cumprir horário, o que é respeitar os mais velhos, o que é obediência. E quando isso não for possível no caminho, por isso que o Paulo diz, criem-os na disciplina e no conselho do Senhor. Disciplina tem a ver com limite. Sabe qual é o seu papel, pai e mãe? É impor limites. Tem muitos filhos nessa comunidade, não falando de fora, falando do que a gente vive, que são mal educados, que são relaxados, que não respeitam os idosos dessa igreja, que são mentirosos, que não cumprem horário, que fazem coisa escondido, porque não receberam limites dos seus pais. Que não respeita pastor, que não respeita líder, que debocha, que fala na frente e fica fazendo risinho. Eu duvido que seus pais tenham lhe dado limites e ensinado. E dar limite não é só dizer o que tem que fazer e abandonar, é cobrar, é punir, é disciplinar. E, se necessário, adolescentes gostem ou não, juniores gostem ou não, castigar sim. Sabe por quê, pai? Quando você puser limite, impor limites, quando você disciplinar e quando você até castigar, você vai fazer isso com amor. Você vai fazer, às vezes, com o coração partido, de punir o seu filho, de dar um castigo, de dar um tapa, de não deixar ir num lugar com os amigos. Eu costumo dizer às vezes, graças a Deus não tenho precisado disso nos últimos tempos, mas às vezes que precisei fazer isso, eu disse muitas vezes para os meus filhos, olha, está doendo tanto ou mais em mim do que em você. Mas sabe o que você precisa fazer? Eu preciso fazer, porque quando nós colocamos limites, nós fazemos isso com amor. O mundo vai fazer isso para destruir o teu filho. Os colegas da faculdade, da escola, do bairro, da balada, eles vão dizer para os seus filhos que eles não precisam ter limites, que eles podem fazer o que quiserem, porque eles já são maduros, eles sabem, para destruir o seu filho. O mercado de trabalho vai pôr limites para destruir o teu filho. Os amigos lá de fora vão fazer para destruir o teu filho. Não tenha medo de dar limites aos seus filhos, esse é o seu papel, dizer não. Como tem pai e mãe covarde que não sabe dizer não? Eu falei sobre isso aqui semana passada. Tem adulto, homem que não é homem de verdade, é um frouxo, não consegue ser líder porque foi mimado pela mamãe. Que não consegue passar um momento de privação na família porque a mamãe dava tudo, podia tudo, queria tudo.
Aí a mulher, quando ela se casa, ela não tem um marido, ela tem um filho de 30 anos de idade, de 28 anos de idade, que quer tudo, gasta o dinheiro com tudo. Ele é casado, mas ele gasta, torra o orçamento com tênis, com videogame, com tudo. Não tem responsabilidade, não tem limite, não tem hora. Você tem que pôr limite para os seus filhos. Isso pode, isso não pode, isso dá. Mas eu queria, você queria, mas você não vai. Não importa se ele vai te achar careta, teu filho vai te achar velho, teu filho vai dizer que você é uma caduca, vai dizer que você é uma chata, que você é radical. Os filhos já estão rindo, lembra a minha cara. Pastor, seu filho vai achar, seu filho vai para o quarto, vai chorar, vai bater a porta, vai dizer que você é uma monstra, vai dizer que você não me ama, eu não te amo mais. Deixa ele chorar agora. É melhor ele ou ele chorarem agora do que você lá na frente chorar. Porque não deu limites para ele ou para ela. É melhor ele ou ela ficarem bravos agora e se revoltarem agora, do que lá na frente você ter que se irritar e chorar por uma notícia que chega, de que ele foi preso, de que ela está grávida, de que ele morreu porque estava chapado e meteu o carro no poste, porque ele foi preso porque estava com os amigos, eles estavam fumando maconha, a polícia os pegou e por aí vai. Deixa eles chorarem agora. Tem pai que o filho sai, não sabe nem onde, nem com quem o filho está. Meninos de 15, 14, 17 anos de idade. Ah, mas ele já é adulto, é? Ele é responsável? Ele paga as próprias contas? Ele vai responder diante da lei? Deixa eu dizer uma coisa para você, filho e filha, que acha que sabe tudo. Inclusive para filhos adultos que moram com os pais e dependem financeiramente dos pais. Você não tem, até que, você tem que obedecer. Porque nós que somos casados e temos a nossa própria vida, obediência, e eu já estou entrando na questão dos filhos, a gente tem nem tanto que obedecer, mas precisa honrar. Mas deixa eu só fechar a questão dos pais. Então, pai, coloca limite para os seus filhos. É melhor eles chorarem agora, eles ficarem bravos agora, você até sofrer um pouco agora, do que eles passarem por sofrimentos maiores e piores lá da frente. Eles não sabem como é a vida, mas eles acham que sabem. Eles não sabem tomar decisões, mas eles acham que sabem tomar. Eles não conhecem a vida, mas acham que conhecem. Porque tem um tupete a mais, um brinco a menos, eles se acham. E é da juventude. Eu e você já fomos assim ou não? Minha mãe está aqui, eu e você já fomos assim. Agora só você se lembrar. Quantas coisas eu e você como filhos perdemos na vida, porque não obedecemos aos nossos pais. Talvez alguns aqui se lembrem de surras que tomaram, e que talvez só são o que são como homens e mulheres, e estão aqui por conta daquelas surras, porque se o pai não tivesse dado, talvez estaria atrás das grades hoje, talvez nem vivo estaria. Você sabe quem você é. Você sabe o que você já aprontou. Você sabe por onde você andou. Por amor aos seus filhos, exerça o seu papel de pai e mãe. Crie-os no Senhor e na palavra, estabeleça limites. Não tenha medo de dizer não. Filhos, obedeçam. É simples assim. É preciso obedecer. Pastor, o que mais? Obedecer, é só isso. Vocês têm que obedecer. Qual a outra opção? Obedecer. Porque o dia que você tiver dinheiro para pagar as suas contas, responder diante da lei, e for dono do seu... Mas eu sou dono do seu nariz, do meu nariz, é? Quanto custa 1 quilo de arroz? Quanto custa a luz que gasta na sua casa? Essa roupa que você veste, quanto custou? Os produtos que usam para lavar, quanto custa, você sabe? A escola que você estuda, qual é o valor da mensalidade? Você sabe quanto, não? Você sabe quanto custa para vocês viajarem nas férias juntos? Você tem noção de valor, não? E eu estou falando de dinheiro, que é só uma coisa para começar. Se você fizer uma bobagem lá fora, você vai sozinho responder para a justiça? Você está pronto para... Você vai chamar papai e mamãe? Se você engravidar uma garota agora, você vai resolver sozinho? Você vai morar com ela, vai bancar, vai pedir a mão dela em casamento, vai montar uma casa, e vocês vão ser felizes para sempre. Se você ficar grávida, você vai montar uma família, está tudo resolvido, é você que vai resolver? É você que vai cuidar dessa criança, você não sabe cuidar nem de você. Você não sabe cuidar nem de você quando você fica doente. Você não sabe o que fazer quando você está com febre.
Quando você tem uma dor de dente, e aí você acha que vai dar conta de uma criança, de um bebê? Que é um conselho, não meu, da Bíblia? Obedeça. 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 E para nós, então, que somos casados e somos filhos, guarde uma coisa no seu coração. Nós temos um papel como filhos também, honrar. Por isso que no texto de Efésios, tem capítulo 6, os versos 1 e 2, ele diz, filhos obedeçam. Aí no 2 ele lembra, honra teu pai e tua mãe. Quem é casado precisa honrar os pais na velhice. Você não precisa mais obedecer seu pai e sua mãe, se você é adulto. E não só casado, mas adulto, tem independência financeira, você é dono do seu nariz, você responde, ok, você não precisa mais obedecer. Você pode fazer o que você quiser, porque a vida é sua, né? Entre aspas. Mas você precisa honrar o teu pai e a tua mãe na velhice. Filhos adultos que xingam pai e mãe, que na velhice abandonam pai e mãe, que tratam pai e mãe como se fossem pessoas que não servissem mais para nada, isso é pecado. Filhos adultos que passam meses sem dar um telefonema para a mãe ou para o pai para dizer como é que você está. Isso é honra. Porque por mais que ele ou ela tenha acertado ou errado de alguma maneira, você é resultado de décadas que ele e ela abriram mão da própria vida para investir em você, no que você é. Você é resultado de cinemas que eles não foram, passeios que eles não fizeram, roupas que eles não compraram, noites que eles não dormiram, para que hoje você seja quem você é. Por isso que eles trazem essas marcas no rosto. Por isso que talvez eles não tenham a saúde tão forte como poderiam ter. Por isso que talvez eles não tenham a vitalidade e eles não sejam tão alegres quanto você gostariam. Porque talvez eles gastaram, investiram os melhores anos da vida deles na sua vida. Então honre teu pai e tua mãe. Ligue, abrace, beije. Diga eu te amo. Pega no colo. Alguns acham engraçado a forma como eu trato a minha mãe, isso é honra. Eu abraço, eu beijo, eu chamo de apelido, eu perturbo a vida dela. Para mim é como se eu tivesse 12 anos de idade. Porque eu não quero esperar vê-la num caixão para dizer para ela o quanto eu amava. Eu não quero esperar nesse dia para dizer tudo o que eu sentia, porque nesse dia eu não vou precisar dizer nada para ela. Eu não vou precisar dizer nada para minha mãe. Honrar é dizer, eu te amo. Quantos de vocês já disseram ao pai ou à mãe, muito obrigado, porque eu sou o que eu sou, porque você investiu a sua vida na minha vida. Nós adultos muitas vezes somos ingratos, achamos que somos o que somos, que nós somos bons, que nós temos a família que temos, o emprego que temos, a formação que temos, somos do jeito que somos, que nós conquistamos, nós vencemos na vida. Ok, você venceu. Mas no mínimo, 1/3, dependendo da sua idade, 1/3, metade, ou até mais da sua vida, você é resultado de alguém que investiu na sua vida quando você não conseguia nem trocar as próprias roupas. Você não sabia nem escovar os próprios dentes. Você não sabia nem pentear o cabelo. E essa pessoa investiu talvez os melhores anos da juventude dela na sua vida. Esses são os papéis. A Bíblia precisa ser referência e ponto final. Você pode ler depois, Mateus capítulo 7, 24, é isso que Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, pastor, Novo Testamento, depois você pode ir lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos de 1 a 6, deixa eu ler para vocês, esse texto é precioso, está lá, Jesus fala, e de certa forma ele só repete o que Deus tinha dito lá no começo, quando tudo começou. Olha o que Deus diz, as bênçãos da obediência, para a obediência a Deus e a palavra. Deuteronômio 28, a partir do verso 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, olha a promessa, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha a promessa, verso 3, vocês serão abençoados na cidade, e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Verso 6, se vocês obedecerem ao Senhor e cumprirem os seus papéis,
vocês serão abençoados em tudo, em tudo, em tudo que fizerem. Você quer ser abençoado, a sua família? Tem a Bíblia como ponto final. Mas deixa eu terminar falando sobre prioridades. Qual é a prioridade? O que deve ser prioridade da sua família, no seu papel enquanto família? Guarde uma coisa no seu coração. Guarde isso. Tem muita igreja ou pseudo-igreja, muito pregador ou pseudo-pregador, dizendo que Deus tem compromisso com a sua felicidade. Deixa eu dizer para você, não tem. O compromisso maior de Deus não é com a sua felicidade. O compromisso primário e maior de Deus é com a sua maturidade. Tem gente achando que o compromisso primário de Deus é lhe fazer feliz. Não é. O compromisso primário de Deus com você é te fazer alguém maduro. Sabe por quê? Porque pessoas maduras aprendem a ser felizes em todas as circunstâncias. É o que Paulo ensina para nós. Eu aprendi o segredo eu posso todas as coisas. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O caminho para a maturidade, e você só vai ser ou ter uma família abençoada, ou ser bênção para a sua família, quando você entender que o caminho para a maturidade passa por relacionamentos interpessoais. E não existem relacionamentos interpessoais mais intensos do que os familiares. Não existe um lugar melhor para você amadurecer do que na sua família. Sabe por quê? Você já parou para perceber que as pessoas com quem você se relaciona melhor são as pessoas com quem você convive menos? Para pensar. Por isso que tem gente que adora viajar. Porque lidar com a ascensorista, com a comissária de bordo do avião, com a moça do hotel, com um colega de trabalho. Você não aprofunda o relacionamento. Você não convive, você não tem que discutir conta. Você não tem que criar filhos. Você não tem que falar de gostos pessoais. Você come o que você quer, na hora que você quer. Geralmente, a gente se relaciona com quem a gente convive menos. Por quê? Porque relacionamento interpessoal, e principalmente relacionamento familiar, ele é muito intenso. Mas esse é o caminho para a maturidade. Maturidade é formada em relacionamentos interpessoais. Então deixa eu ler um texto, abre comigo por favor em Romanos capítulo 8, versículo 28. Como é que eu posso ser bênção para a minha família? Como é que eu posso cumprir bem o meu papel para a minha família? Entendendo essas perspectivas sobre família, que família tem crise, que família passa por problema, que a gente vive numa época do descartável e precisa enfrentar isso, e que eu preciso investir, como é que eu faço isso? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 28, capítulo 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo diz algumas coisas importantes que eu quero rapidamente compartilhar com você. Você quer ser bênção para a sua família? Você quer investir na sua família? Você quer amadurecer? Primeiro lembre de uma coisa: Deus continua no controle de todas as coisas. Paulo diz, Deus age em todas as coisas. A palavra agir aqui é a palavra sinergel, de sinergia. A ideia de sinergia é de multiplicação de esforços para algo comum e para potencializar isso. Então, deixa eu dar um exemplo muito simples para você. A ideia de multiplicação de forças. Por exemplo, na escola os meninos aprendem isso. Se um boi, e se eu estiver errado, você me corrija. Se um boi consegue levar 40 quilos de peso numa carroça, e um outro boi consegue levar 40 quilos de peso numa outra carroça, quando esses bois são colocados juntos na mesma carroça, quantos eles podem levar juntos? 120. Isso é sinergia. Isso é Enem, isso é questão de Enem. É verdade. Sinergia é isso. Porque na sinergia você não soma as forças. Na sinergia você
multiplica, você potencializa as forças. E a palavra que Paulo apóstolo usa aqui para agir é a palavra sinergel. Ele diz assim, Deus ele potencializa, e ele pega todas essas circunstâncias adversas e multiplica isso para uma finalidade. Deus continua no controle, Deus continua agindo, Deus continua no controle e no domínio de todas as circunstâncias, e seja qual for a circunstância, a crise no seu casamento, a crise financeira, o distanciamento dos seus filhos, o problema seja lá o que for, Deus está sempre agindo de uma forma sinérgica, Deus está sempre potencializando e trabalhando nessas coisas com uma finalidade. Sabe qual é o grande problema? A maioria das pessoas está distante demais de Deus para perceber o agir de Deus. Aí você diz, pastor, mas para que finalidade? E o Paulo diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que Paulo vai dizer e ensinar para nós é que seja qual for a crise, seja qual for o problema, seja qual for o seu casamento, seja qual for a família que você viva, Deus continua no controle, e Ele está sempre, ainda que você não perceba, Ele está sempre trabalhando de forma sinérgica com todos os problemas, todas as virtudes, todos os defeitos, todos os acertos, Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Isso era para dizer um amém assim, dizer, nossa, misericórdia. Você já parou para pensar nisso? Que por mais que você perca o controle, por mais que você não entenda, por mais que pareça que tudo vai ruir, Deus está trabalhando de uma maneira sinérgica para que isso de alguma maneira convirja para o bem daqueles que o amam. Deus está trabalhando no invisível, no intangível, no imperceptível, com todas essas circunstâncias para o bem. Agora, o que é esse bem? E aí eu quero lembrar você, esse bem não é felicidade, não significa necessariamente felicidade. Guarda isso. O compromisso primário de Deus não é com a sua felicidade, é com a sua maturidade. É por isso que ele complementa dizendo, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo ou de acordo com o seu propósito. Deixa eu explicar isso para você de forma rápida e objetiva. Deus está olhando para a sua vida e para a minha vida o tempo todo com um caderno na mão. Como Deus é mais moderno, é mais contemporâneo, ele deve ter um iPad 2, iPad 3, um negócio mais dinâmico, não é mais um caderno. E ele está com um caderno, que é a agenda da sua vida. Ele está com um notebook lá, com um tablet, que é a agenda da sua vida. Ele está de olho, um olho na sua vida, na sua história, e com o outro ele está com uma agenda na mão. Deus está olhando a sua circunstância. E quando olhar a circunstância que você está vivendo, aí você diz, você, Senhor, salva, muda o meu casamento. Aí Deus vai lá na sua agenda. João das Couve. João das Couve, você não tem sido paciente com a sua esposa ultimamente. Ok. Você quer que eu salve o seu casamento? Mas para salvar o seu casamento eu preciso trabalhar a paciência, você precisa ser paciente. Deus olha a sua circunstância e analisa qual é o propósito dele para a sua vida naquele momento. Por isso que tem gente que não entende onde é que está Deus. Deus está agindo de forma sinérgica para que todas essas coisas convirjam para o seu bem. Mas para que haja o seu bem, você precisa entender qual é o propósito dele. Para que haja o seu bem, é preciso que você amadureça. Porque talvez para o seu casamento ser salvo, você precisa amadurecer e ser mais paciente. Você precisa amadurecer e ser mais responsável. Você precisa amadurecer e ser mais obediente. Você precisa amadurecer e ser mais honesto. Você precisa amadurecer e ser mais amoroso com a sua esposa. Você precisa amadurecer e ser mais paciente com os seus filhos. Você precisa amadurecer e precisa ser mais longânimo. Você precisa amadurecer e ser menos grosseiro. Você precisa amadurecer e aprender a sentar e conversar e não a falar tudo gritando. E é o que Paulo diz para nós, é que a sua família e a minha sejam uma bênção. A gente precisa entender que Deus está no controle, que Ele está agindo de forma sinérgica, não necessariamente para a felicidade, mas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, o que Ele está dizendo é o seguinte, olha, fulano, Senhor, abençoa, melhora a minha relação com os meus filhos. E aí Deus olha lá no tablet, lá no iPad, Ele diz, nos últimos anos, você não tem sido atencioso e bondoso para com seus filhos. Você não parou com eles nos últimos 6 meses, 10 minutos para se sentar e perguntar como é que eles precisavam. Eu preciso trabalhar de alguma maneira para que você aprenda a fazer isso.
Por isso que às vezes parece que quando a gente ora, mais difícil fica. Sabe por quê? Porque você está querendo fazer do seu jeito, você não consegue entender qual é o propósito de Deus como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho e como filha naquela família. Você precisa amadurecer, porque Deus já está agindo para que as coisas converjam para o bem. Mas é preciso que você entenda e dizer, Senhor, qual é o teu propósito para mim nessa família? O que é que eu preciso ser? O que é que eu preciso fazer diferente? Sabe, em outras palavras, o que significa isso? É o que ele diz no versículo 29, olha o que ele diz. Pois aqueles que ele conheceu antes, qual é o propósito de Deus para todos nós? Ele os predestinou. Qual é o destino, qual é o desejo, qual é o propósito maior de todos nós? Para que cada um de nós sejamos conforme a imagem de Jesus. Você quer ser uma bênção para a sua família? Você precisa amadurecer. E na sua função como membro da sua família, ser mais parecido com Jesus, como pai, ser mais parecido como Jesus, como mãe, ser mais parecido como Jesus, como filho, ser mais parecido como Jesus, como filha, ser mais parecido com Jesus como esposo, ser mais parecido com Jesus como esposa. Por isso que Paulo diz, Deus faz todas essas coisas, para que a gente amadureça e seja mais parecido com Jesus dentro da nossa família. Eu duvido que se você não entender e não começar a praticar isso, e começar a tentar ser mais parecido com Jesus dentro da sua família, se o seu casamento não vai melhorar, se a relação com seus filhos não vai melhorar, se a relação com seus pais não vai melhorar, se a relação com a sua esposa não vai melhorar, porque aquilo que você não pode fazer, pastor, mas não depende de mim, o coração da minha esposa, o coração do meu marido, os meus filhos são terríveis. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus já está agindo de forma sinérgica. Deus está trabalhando em todas as coisas para que isso convirja para o bem. Talvez o que falte é que você amadureça e viva o propósito de Deus para você na sua família. É preciso que você seja mais parecido com Jesus na sua família, porque talvez quando você fizer isso, eu quero dizer isso para você de testemunho pessoal, você vai perceber que Deus já estava trabalhando no coração da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do seu pai. Deus já estava trabalhando ali. Mas faltava você amadurecer e viver o propósito dele na sua família. Deixa eu terminar. Como é que a gente faz isso? Eu vou só citar, só vou listar. Qual era a característica de Jesus? Ele vivia em função de si mesmo ou ele vivia pensando prioritariamente no outro? No outro. É por isso que eu e você estamos aqui. Se ele pensasse nele, não é que a nossa história tinha acabado, a gente não tinha nem começado. Jesus sempre pensou no outro. Jesus sempre se doou pelo outro. Jesus sempre fez. Então, se você quer amadurecer, você quer viver o seu propósito, aprenda, invista. E aí eu termino, como eu disse lá no começo, invista. É investimento, é esforço, não vai ser natural. Invista em compreender melhor o outro. Seja seu pai, esposo, esposa, filho. Invista em compreender, isso é esforço, em compreender melhor o outro. Invista em acolher as limitações do outro, entender. Invista em perdoar as ações do outro. Isso é investimento. Invista em decidir, em tomar a decisão pelo amor ao outro. Mas não é o outro de fora, é o outro que está ali na sua família. Invista em dedicar-se a cuidar do outro. Guarde e preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Invista mesmo em mudar, se for necessário, para o bem do outro. Se você quer que a sua família seja uma bênção, que ela seja saudável, você precisa nós precisamos abandonar o egocentrismo em favor do outro. Porque ninguém tem casamento abençoado, ninguém tem família abençoada, ninguém tem filhos abençoados, ninguém tem pais felizes, quando só fica pensando em si mesmo. Quando só olha para o seu próprio umbigo. Quando só está preocupado com o que sente, com o que acha, com o que gosta ou com o que não gosta. Sabe por quê? Porque quando você investe no outro, quando você começa a trabalhar nessa perspectiva, isto vai gerando a imagem de Cristo em você. Isso começa a produzir o caráter de Cristo em você. Isso vai acontecer inevitavelmente em 4 dimensões. Na vida de qualquer ser humano. Primeiro, quando você se relaciona com seus irmãos. Relação de irmão, quem tem irmão sabe do que eu estou falando. É tenso, irmão mais velho, irmão mais novo. Né? Você começa a exercitar isso no relacionamento com os irmãos. Porque a vida toda vai ser assim.
E aí depois você vai se casar. Quando você se casa e começa a viver como casal, não é mais a sua vontade, não é mais o seu tempo, não é mais a sua agenda. É uma rotina diferente, é um jeito diferente. Aí quando você acha que acabou, você tem filhos. Quando você tem filho e começa a agir como pai, isso precisa ser intensificado. Quando você quer acordar de madrugada, você não pode mais dormir a noite toda até a hora que quer. Você precisa acordar de madrugada. Quando você consegue dormir, tem filhos pequenos. A prioridade do orçamento não é mais do que você, mas são eles. Mas até numa quarta fase da vida, você precisa exercitar isso quando os nossos pais envelhecem. É pensar no outro, é priorizar o outro. Por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Deus tem me ensinado isso, pessoalmente, nos últimos tempos. Eu tenho experimentado isso, tanto em coisas boas como em coisas ruins. Alguns dias atrás, a minha filha falou um negócio no carro para mim que me chamou muita atenção. Eu e meu irmão somos apaixonados um pelo outro, temos uma relação muito boa, sempre tivemos. Mas por conta das agendas da vida, e essa era a desculpa, nós nos falávamos muito pouco, inclusive por telefone. Muito pouco. Não tinha essa coisa de um ligar para o outro. A gente se gostava quando se via numa festa, mas não tinha. Eu trabalho muito, ele também trabalha muito, ele não liga, eu também não vou ligar. Afinal, a gente tem o que fazer, a nossa vida é complicada. Há um tempo atrás, ano passado, Deus começou a incomodar o meu coração e dizer assim, se ele não faz, você tem que fazer. Ele é seu irmão. Você tem que falar com ele, você tem que saber como é que ele está. Você é o mais velho. Deus falou isso para você, é o mais velho. Você não gostava de ser o mais velho quando era moleque, de dar cascudo, agora você é o mais velho. Toma iniciativa. Você é o pastor. Você não é um crente? Você não amadurece, cara. Deus disse, amadurece. Cumpre o teu propósito como irmão dele. E eu comecei a me cobrar. Comecei a me policiar para mandar WhatsApp, para ligar, para fazer chamada de vídeo. No começo ele até estranhou, eu tenho que confessar que ele achou estranho. Mas algumas semanas atrás, e é interessante, por isso que eu estou compartilhando isso com você, a minha filha disse, pai, como é que ela usou a expressão? Mais ou menos assim, o seu relacionamento com o tio melhorou muito, né? Vocês estão se falando muito mais. Eu falei, puxa vida, minha filha pôde perceber isso. Nós não brigávamos. Eu falei, tá. Ela falou, não, pai, não é que vocês brigaram, mas vocês estão falando. Eu falei para ela, filha. Aí eu comecei a falar mais com ele. Eu comecei a procurar, eu precisava fazer isso. Ele é meu irmão. Ele mora longe, a gente tem agenda muito complicada, mas ele é meu irmão, eu preciso falar com ele, eu preciso saber como é que ele está, eu preciso olhar o rosto dele, eu preciso falar com as minhas sobrinhas, eu preciso dizer para aquele cara, porque ele é meu irmão. Se ele não fazia, são coisas simples, queridos. Coisas que você alimenta, coisas que você semeia na vida. Essa semana eu viajei para Belo Horizonte, para participar de um retiro de pastores, para ser treinado, tratado no coração. E eu saí muito cedo daquela rotina de família. E lá no meio do dia, quando eu desci no aeroporto de Belo Horizonte, preocupado, onde vai, não sei o que lá, aí chega um WhatsApp do Lucas. Pai, Deus te abençoe muito aí. Você não tem ideia como aquele negócio fez bem para o meu coração. Eu nem falei isso para ele, devia ter falado, não falei. Só mandei lá os coraçõezinhos. Eu falei, caramba, um moleque de 12 anos, no meio da aula, na escola, se propôs dizer, pai, Deus te abençoe muito aí. Eu não vou esquecer isso nunca, eu tenho certeza. Como muitas vezes a Tainá faz coisas. São coisas pequenas. Qual é o propósito dele? Qual é o seu propósito na família? Sabe, você tem cumprido o seu papel dentro da agenda de Deus na sua família? Será que, pai, talvez não seja a hora de você perceber que você tem que se render a Deus e pedir para que Ele te ajude a cumprir esse papel? E ser menos grosseiro, menos bruto, menos inseguro, menos opressor, menos descontrolado, mais líder? Será que talvez, esposa, você não precisa ser menos insubmissa, menos amargurada, menos reclamona, menos teimosa, menos impaciente, menos gastona? Talvez, filho, seja a hora de olhar para o seu papel na agenda de Deus e perceber que lá na agenda de Deus talvez o que falte é você ser menos desobediente ou não ser desobediente. Talvez seja a hora de você começar a honrar seu pai e sua mãe, você que é adulto que não liga para ele há meses. Ou talvez ele está aqui na mesma igreja que você passa por ele aqui, não dá um abraço, não diz um benção pai, benção mãe. E fazer isso hoje. Talvez na agenda de Deus o que está faltando é isso. Para que talvez ele ou ela sejam um pouco mais felizes, deixem as suas dores do peso da idade aliviadas do sofrimento, por um abraço de um filho. Pais, talvez na agenda de Deus o que esteja lá, é que você talvez essa noite deva se render ao Senhor e a começar a ensinar seu filho, a ler a Bíblia com ele, a fazer culto doméstico, a contar historinha de noite,
A pôr limites é dizer, olha, eu amo você de paixão, mas você não vai, você não pode, você não tem autonomia para isso. Será que não está na hora de você começar a falar de Jesus para os seus filhos? E não esperar que eles só ouçam isso na classinha nos domingos? Será que na agenda de Deus não está isso? Olha, tem tudo para abençoar essa família, mas eu preciso que você, pai, você, mãe, fale de Jesus para o seu filho. Sabe, no contexto familiar e conjugal, essa é a pergunta que você tem que fazer. Será que no seu contexto familiar e conjugal, você tem se tornado mais e mais e mais parecido com Jesus? Talvez seja a hora nessa noite de você se render ao Senhor. Parar de tentar mudar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, e começar por você. E estabelecer isso como uma prioridade. Porque Deus já está agindo em todas as coisas de uma forma sinérgica, para o bem daqueles que o amam. E se você ama o Senhor, Deus já está trabalhando para isso, a Bíblia diz. Mas Ele está fazendo isso para a gente que é chamada segundo o propósito dEle. Qual é o propósito dEle nesse momento para a tua vida, na sua família? Sabe qual é? Que você seja mais parecido com Jesus na sua família. E talvez a hora que você fizer isso, você vai perceber o agir de Deus. Vai perceber o agir de Deus. Eu termino lendo uma crônica de Stephen Kennedy, que é um jornalista, um escritor muito conhecido, não cristão, que escreveu e ela rodou na internet sendo atribuída a Arnaldo Jabor, e não é do Arnaldo Jabor, é de Stephen Kennedy, até porque Arnaldo Jabor não tem uma família que seja referência. Mas Stephen Kennedy é o autor dessa crônica. Ele diz o seguinte: meus amigos separados não cansam de me perguntar como eu consegui ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres, sempre mais maldosas, segundo ele, que os homens, não perguntam para minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem. Elas perguntam como ela consegue ficar casada comigo. Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, eles querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso nas escolas, pelo contrário. Eu não sou um especialista do ramo, como todos sabem, mas dito isso, a minha resposta é mais ou menos a que segue. Hoje em dia, o divórcio é inevitável. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou no meu 3º casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. A minha esposa, se eu não me engano, ela está no seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, discussões, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo e começar de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos, é preciso renovar a relação. De tempos em tempos, é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, voltar a seduzir e ser seduzido, a elogiar. Há quanto tempo vocês não saem juntos para passear? Há quanto tempo você não tenta conquistá-lo ou conquistá-la como se o seu par fosse um pretendente potencial? Há quanto tempo vocês não fazem uma lua de mel sem os filhos eternamente brigando para terem a sua atenção? Sem falar nos inúmeros quilos que acrescentaram a você ou se acrescentaram a você depois do casamento. Mulher e marido que se separam perdem 10 quilos no único mês. Por que vocês não conseguem fazer isso juntos? Faça de conta que você está num caso novo. Se fosse um casamento novo, certamente você passaria a frequentar lugares diferentes, mudaria de lugares, mudaria o penteado. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe do seu cônjuge. Vamos ser honestos? Ninguém aguenta a mesma mulher ou o mesmo marido por 30 anos, com a mesma roupa, o mesmo batom, os mesmos amigos, a mesma mania, as mesmas piadas. Muitas vezes, não é a sua esposa que está ficando chata e mofada, são os amigos dela, e talvez os seus. São os seus próprios móveis, ambientes, rotina. Se você se divorciasse, não tenha dúvida, você ia tentar fazer tudo novo e de novo, porque esse justamente é um dos prazeres da separação. Quem se separa se encanta com algo novo, mas não é preciso um divórcio para fazer isso. Basta mudar de lugares, rotinas, práticas e atitudes e não se deixar acomodar na relação. Não existe essa tal de estabilidade no casamento, nem ela deve ser almejada. O mundo muda, você muda, sua esposa muda, seu marido muda,
seu bairro muda, seus amigos mudam. A melhor estratégia para investir no seu casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar junto, se adaptar às mudanças. A idade vem, o corpo muda, a agenda muda, a vitalidade muda, os gostos mudam, as manias mudam. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, se aprimorar, se interessar por coisas que jamais teria pensado fazer no início do casamento. É engraçado, você faz isso constantemente no trabalho, você faz isso muitas vezes na igreja. Por que você não faz isso na sua própria família? É o que os seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra um novo homem ou a nova mulher que vive do seu lado, em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Tenho certeza de que os seus filhos o respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e amadurecer unidos apesar das desavenças. Brigas, discussões, problemas sempre vão acontecer. Por isso, de vez em quando, é necessário e fundamental casar-se de novo. Mas tente fazer isso sempre com aquele que você disse que ia viver com ele e com ela, até que só a morte fosse capaz de separar vocês. Feche seus olhos. A minha oração é que você se renda ao Senhor nessa noite. E que se você percebe que precisa amadurecer em alguma área, se você percebe que você precisa, depois de perceber essas perspectivas que são comuns a todos nós, de você ser relembrado do seu papel, de você entender qual é a prioridade que você deve ter, que é amadurecer e ser mais parecido com Jesus. Se esse é o seu caso, eu quero orar por você antes de nós cantarmos. Eu queria que você ficasse em pé onde você está, em nome de Jesus. Pode apagar as luzes para mim, Kleber, só para que a turma fique mais à vontade. Isso. Queria que você ficasse em pé. Se você entendeu essa palavra, entendeu que para que a sua família seja uma bênção, você precisa estabelecer como prioridade que você precisa. Você não tem que ser feliz, você tem que amadurecer. Que o compromisso de Deus com você na sua família não é que você seja feliz, é que você amadureça, que você cumpra o propósito dele para você na sua família, porque ele já está agindo de forma sinérgica em todas as coisas, para o seu bem, para o bem do seu casamento, para o bem dos seus filhos. Deus já está agindo, e o propósito dele é que você seja mais parecido com o filho dele na sua família. Você quer fazer isso? Eu não vou insistir, porque o nosso horário já foi embora, mas eu quero fazer uma oração por você, e não quero ir embora sem que você entenda isso. Talvez você está buscando ser feliz no seu casamento, ser feliz na sua família. Deus me mandou dizer para você que você não tem que querer ser feliz no casamento e na família, você tem que ser maduro, você tem que amadurecer, que você tem que ser mais parecido com Jesus na sua família. Se você fizer isso, você vai perceber onde, como e de que dentro de Deus já está agindo há muito tempo. Alguém mais? Você que está lutando com vergonha, com medo, você precisa fazer a sua parte. Está faltando algo no seu casamento, está faltando algo na relação com seus pais, na relação com seus filhos, isso, pode ficar de pé, você e o Senhor, não vou pedir para vir na frente, eu quero orar por você, por nós. Eu compartilhei, Deus tem me ensinado isso, me ensinou a fazer isso com meu irmão. Alguns aqui conhecem a minha história pessoal, e por conta da história de separação dos meus pais, o que meu pai fez, eu fiquei mais de 35 anos, sem ver alguns primos, sem ter nenhum contato. Deus começou a me incomodar, e aí eu comecei a mudar e dizer: Deus, me dá a chance, me dá a oportunidade, me dá um jeito. Algumas semanas atrás, quando uma das minhas tias, irmã do meu pai, faleceu, eles se encontraram e resolveram lá se juntar e vieram atrás de mim. Quem me segue nas redes sociais, eu não sabia, mas Deus já estava agindo em todas as coisas para que aquela tarde de ontem acontecesse. Quando eu me encontrei com uma prima que eu não via há exatos 35 anos, e pude abraçá-la e dizer: puxa vida, parece que foi ontem. A gente é família. Deus nos fez a mesma família. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu amadureci, parei de ser dodói, de achar que eles não mereciam, que eu era isso. Mas eu tentei me tornar mais parecido com Jesus. E aí foi essa prima que me achou numa rede social e disse: primo, essa conta não é nossa, é dos nossos pais. A gente está com saudade, a gente quer estar junto. E esse ano ainda nós vamos nos encontrar, mais de 30 primos, alguns eu não vejo há 38 anos. E nós estamos num grupo de WhatsApp, que nós rimos muito juntos, contamos piadas, parece que nós nunca estivemos distantes.
E a única coisa que eu me arrependo é de ter perdido esses 38 anos com pessoas que são tão importantes, podiam ter tantas diferenças na minha vida. Mas eu louvo a Deus, porque talvez eu tenha mais 38 anos, porque eu resolvi amadurecer e ser mais parecido com Jesus na minha família. E eu percebi onde Deus estava agindo. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos trata, nos restaura. Obrigado porque o Senhor nos deu uma família para que não somente ela fosse uma bênção para nós, mas para que nós fôssemos uma bênção para a nossa família. Pai, a realidade é essa. As pessoas estão se separando, a cultura está banalizando. A realidade é que casamento passa por crise, família tem dificuldade. Todo mundo acha que é descartável. Mas Deus, nós queremos tomar nessa noite a decisão de investir nos nossos relacionamentos. Investir na nossa família, investir no nosso esposo, na nossa esposa, nos nossos pais, nos nossos filhos. Nós queremos tomar a decisão de amadurecer, porque nós entendemos que o teu compromisso não é que nós, o compromisso primário, não é que a gente seja feliz, mas que a gente amadureça e possa perceber o Senhor agindo, onde o Senhor está agindo, e usufruir e receber as bênçãos disso. Ah, Deus, restaura as nossas famílias, restaura os nossos relacionamentos, ensina-nos a ser maridos mais amorosos, mais líderes, mais responsáveis. Ensina-nos a ser esposas mais amáveis, parceiras, companheiras, ajudadoras. Ensina-nos a sermos filhos que obedeçam, mesmo que às vezes seja difícil obedecer. Ensina-nos a sermos filhos que honrem os nossos pais. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes, muitos de nós aqui não valorizamos os pais e a mãe que o Senhor deu para nós. Ensina-nos a dizer eu te amo, obrigado. Ensina-nos, ó Deus, a amar os nossos filhos. Ensina-nos a investir tempo na vida deles. Ensina-nos a sermos pacientes. Ensina-nos a ensiná-los a temer ao Senhor, a amar ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a impor limite. Dá-nos coragem. Dá-nos firmeza. Ensina-nos, ó Deus, a sermos família. Simples assim. Porque quando nós olhamos, Deus, para a realidade das nossas famílias e para os desafios que nós temos, nós percebemos que não há mais nada a fazer, a não ser nos rendermos ao Senhor, que está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Ajuda-nos a amadurecer e a perceber o teu agir e a experimentarmos aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, na nossa família, em nome de Jesus.